3, 2, 1, claquete! No Trajetória de hoje, é um convidado muito especial, é um grande amigo meu, mas além disso, é uma pessoa que tem muito conteúdo, muita informação e muitas histórias para contar. E o melhor de tudo para uma amiga que vai entrevistar alguém, né, para uma jornalista, é descobrir o nome da pessoa no dia da entrevista, mesmo sendo uma amiga que adora essa pessoa. Alexandre Tarso, mais famoso Montanha, e depois ele vai contar, né? Eu achei que era, mas ele disse que não, que tem uma outra história. O Montanha que é bicampeão mundial de capoeira, tem uma grande relação com as artes marciais, viajou o mundo ensinando capoeira para várias e diferentes culturas e hoje empreende num projeto que eu sou encantada e eu acho muito difícil alguém que escute a nossa entrevista que também não fique, sabia? Ai, que coisa bem boa eu poder ouvir a tua história. Com licença que nós vamos abraçar aqui, depois a gente corta. Porque eu amo, eu adoro. O Monta faz um bem maravilhoso pra mim também, porque ele também me ensinou a voltar a gostar da atividade física, com que ex-atleta sofre, né? Eu falei pra ti que tu ia amar me odiar, se comprovou, né? É uma questão de amor e ódio, mas a gente vai bem nisso mesmo, assim. Monta, eu quero que tu conte a tua história para as pessoas. Eu vou chamar de Monta, porque se eu tiver que chamar de Alexandre, ninguém vai saber com quem eu tô falando. Eu falei, nem a minha mãe me chama mais de Alexandre. E ele acabou de me dizer que nem a mãe dele chama ele de Alexandre. Alexandre, quem dirá eu, então? Um barato que esse apelido começou na capoeira, né? A capoeira tem uma cultura do apelido, né? Ah, é? Que antigamente, os capoeiristas a capoeira era proibida por lei, né? E os capoeiristas usavam o codinome, usavam o apelido para dificultar a identificação da polícia. Olha só. Então o cara que fazia bagunça, que tinha brigado em tal lugar, não era o Alexandre Tarso, era o Montanha. Então eles não sabiam quem era e tal. Porque era considerado bagunça e briga. E aí ficou essa cultura do apelido na capoeira. E aí eu me lembro que uma vez teve um treino, isso era 89, 90. E aí teve um treino e um tinha que derrubar o outro. E eu lutei judô muito novo, eu comecei a treinar as artes marciais muito cedo, com 6 anos, e lutava karatê também, eu tinha uma base muito forte, e eles tentavam me derrubar e eu não conseguiam me tirar do chão. Aí lá pelas tantas teve um rodízio lá, daí vai tu, e aí era uma gringa. Eu não vou fazer com esse cara, é mais fácil eu mexer uma montanha do lugar do que tirar esse mangolão aí. Descobri. E aí que montanha, meu, para, não sei o que, é montanha mesmo, não sei o que montanha, e eu não gostei. E adivinha, óbvio que pegou o apelido, não né? Não gostou, e naquela época não tinha vez. Não gostou, ficou com montanha. E hoje eu gostei, hoje eu gosto, adoro meu apelido, eu acho bacana. E aí os caras falam, dá pra ver por que a montanha... porque o coração é muito grande. E é um coração gigante. Quando que começam as artes marciais na tua vida? Desde a infância? Desde a infância. Eu lembro que eu tinha 5 para 6 anos, eu tava veraneando em Arroio Teixeira, e 2 casas pro lado veraneava um mestre de capoeira, que é o Ratinho, que é um cara muito famoso em Porto Alegre. E ele, molecão, ali, 18, 19 anos e tal. E eu, pequenininho assim, eu comecei a assistir o barulho do berimbau e tal, e minha mãe me chamou. E ela, meu filho, olha lá, aquilo ali é capoeira, é a luta dos escravos. E na capoeira tem golpes mortais. Eu, meu Deus do céu, eu tenho que aprender golpes mortais. E eu volto para Porto Alegre e não tinha capoeira. Próximo, assim, pra minha idade, pra criança. E aí eu entrei no judô. E foi maravilhoso, assim. Eu botei o pé no tatame e nunca mais parei. Quando eu entrei pra Faculdade de Educação Física, eu já tinha muito claro que eu queria trabalhar com artes marciais. E aí eu comecei tudo que eu aprendia na faculdade, eu aplicava na prática com os meus alunos. Então, tipo assim, o conhecimento que eu aplicava e via resultado naquilo, eu absorvia. Mas teve um momento da faculdade que eu estava fazendo a disciplina de educação infantil com a professora Miriam, e aí era eu e um outro colega, a gente foi fazer estágio na creche da URGS. Ai, chegou assim na creche da URGS, hein? Essa coisinha pequenininha. Que quando aí, fica irritadinho, imagina. Eu entrava que nem o Exterminador do Futuro, as crianças se escondendo de mim, assim. Aí eu sentei para dar aula, e aí era uma turma, 25 moleque, assim, de 3, 4 anos. E aí eu sento, assim, cruzo a perna, assim. A primeira coisa me voa um jaspion na cara. Eu peguei aquele jaspion,
quem foi que jogou esse Jaspion na minha cara? 3 sargentos, assim. Vamos começar a chorar e coisa. E a professora botou a mão na cabeça, assim. Começou super bem. Céu. Foi engraçado porque eu cheguei em casa e aí eu tinha passado na locadora e peguei o filme Um Tira no Jardim da Infância. Que é igual a ti, é uma coisa... Monta é uma coisa impressionante, né? Não. E tem aquele outro também, a Babá, muito... Uma babá Uma perfeita. Babá perfeita também é parecida contigo. E foi uma situação assim, ó, que eu peguei, olha... Eu lembro que no filme ele aparece com um furão, e aí ele começa a trabalhar meio que de forma militar com as crianças, e ele diz, não, vocês são guerreiros, vocês são soldados, e vocês não... E ele fez as crianças acreditarem que as crianças eram tipo militar, assim, deu um treino de militar para as crianças. E eu olhei assim, cara, eu vou fazer isso. Só que eu não tenho um furão, eu vou levar um birimbau, e vou chegar tocando o birimbau, e aí a molecada estavam na sala, quebrando a sala, eu entro... Tom, din, tom, din, tom, dom, 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 tom. E elas começaram a acalmar e começaram a chegar perto de mim. E aí vinham e tocavam na cabaça do birimbau, assim, né? E eu tocando, tá? Eu, abre um pouquinho, abre um pouquinho, abre um pouquinho, abre um... E eu baixei o birimbau e abri meio que uma roda. E eu passei o birimbau pro meu amigo, ele começou a arranhar o birimbau. E eu, primeiro movimento imortal de costas, assim. Pronto. Pá! E a criança... Oh! Comecei a dar golpe e tal, e elas começaram a ver, uma montanha é o Jaspion, é um Power Ranger ali. É um super-herói. É um super-herói de verdade. Eu mandava deitar, rolar, eles deitavam, rolavam, faziam, mas eu fazia horrores com eles. Eu chegava na creche da URGS, a criançada gritando, e aí a turma do lado queria treinar comigo também. Todo mundo. E todo mundo querendo chegar perto de mim, querendo fazer, e eu levantava as crianças, agora vem mortal, fila pra dar mortal, fila pra dar ponte, fila pra dar golpe, dá o chute, ele me dava um chute, eu me jogava no chão. Tu nem sabia que tinha esse jeito todo com criança. Eu não fazia nem ideia. Só que como a vida inteira eu gostei muito de gibi, de super-herói, eu tava muito inserido no mundo deles. Quando terminou o meu estágio, eu peguei 2 escolinhas para dar aula. E meu trabalho nas escolinhas bombaram. E eu comecei a ver, olha, eu tenho que ir para a área escolar, eu tenho que começar a dar aula em escola, eu tenho que fazer o negócio acontecer. Daí eu me formei ali no final de 97 e ali por 99 eu comecei a dar aula no Anchieta. E depois no Farroupilha. E o meu trabalho no Anchieta explodiu de criança, assim. Explodiu, eu tinha 200 alunos, assim. No Farroupilha eu também tive muitos alunos. E eu comecei a pegar uma geração que estava muito a fim de treinar. E eu preparei atletas assim, ó, de altíssimo nível. Consegui criar uma conexão com eles. Já colocava valores ali. E era uma coisa assim, ó, eu nunca falava de mim para eles. Volta e meia eu dava um jeito de sair fora de cena e eu deixava algum aluno graduado meu dando aula para eles. E eles chegavam e falavam assim, como é que você se sente treinando com montanha, hein? Pô, montanha é um cara que tá competindo, que tá ganhando tudo, que joga muito. Já era campeão mundial. Eu tinha sido, em 2013 eu fui campeão mundial. Eu tava dando aula no Anchieta. Tava dando aula no Anchieta aí. E foi uma coisa que a molecada, nossa, montanha. E aí criou uma idolatria. E aí que eu comecei a criar um produto. Assim, o finalzinho de 90 ali, iniciozinho de 2000, eu peguei uma molecada que ainda brincou na rua. Tipo, a última geração que brincou na rua com liberdade, hoje tem mais de 35 anos. Então foi uma coisa assim, ó, que eu comecei a pegar, aí eu dava aula de capoeira, e aí eu me lembro que eu fui morar no Rio de Janeiro, eu voltei, e aí eu comecei a dar aula em várias academias, entre elas a Body One. E o meu trabalho com capoeira, eu comecei a perceber que as crianças estavam tendo muita dificuldade. Porque capoeira é muito difícil de aprender. E as crianças que não tinham mais estímulo, era muito impossível e era uma coisa que estava me frustrando muito. Eu tinha que entender por que acontecia isso. E eu fui fazer uma pós em motricidade infantil na URGS, com um grande mestre que eu tive durante a faculdade, o professor Ricardo Petersen. E esse cara, ele sempre me falava, montanha, quanto maior for a riqueza de movimentos que a criança tiver, quanto maior for a quantidade de habilidades motoras que ela for estimulada, melhor para o aprendizado dela, que potencializa ela para qualquer esporte. Aí o que eu comecei a perceber? Tinham alguns testes de um doutor americano chamado David Gallagher, que era pular num pé só. Então aquela coisa, a criança quando tem 2 aninhos, 3 aninhos, quando começa a aprender a pular num pé só, ela coloca o pezinho pra frente e vai durinha assim, pulando. Com o passar do tempo, ela vai dando uma pedalada pra trás assim, pra embalar e avançar.
Só que eu tinha crianças de 10 anos, 11, 12 anos... Que não pulavam num pé só. Que pulavam num pé só, que nem criança de 2. E aí era aquela, como é que eu vou ensinar uma criança dessas a gingar, a trocar o braço na ginga, se movimentar, ter expressão, ter explosão? Uma criança que vive no apartamento e ela entra num ciclo vicioso que é a falta de estímulo, sedentarismo, sobrepeso, aí dificuldade de relacionamento, tipo, muitas vezes depressão. E entra limites, né? E aí e aquela coisa assim, a criança, dificuldade de relacionamento, e aí entra num ciclo vicioso, assim, e aí, tipo, como é que tu quebra isso? Aí eu, primeiro eu tenho que conquistar essa criança e ela tem que me adorar e tem que querer vir treinar capoeira por mim. E eu comecei a criar formas de estimular meus alunos, só que eu comecei a perceber que eu tinha que resgatar movimentos. Em função de ter sido campeão mundial, depois eu ganhei de novo, depois brasileiro e tal, isso foi uma coisa que despertou o interesse dos europeus para me levar para fora. Porque eu era um cara branco, grande, zero perfil de capoeirista, morava no sul, longe do centro, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, que eram os grandes centros de capoeira. E, cara, como é que eu chegava lá e competia de igual para igual com os caras, jogava, como é que eu treinava sozinho e eles queriam saber a minha fórmula? Começaram a me levar. E eu já dava aula para criança, fazia videoclipes de treinamento de aulas para criança, e eles consumiam muito o meu conteúdo. E eu comecei a viajar, conheci mais de 40 países ministrando palestras. 40 países. Muito, e muita gente. Qual era o foco da tua palestra? A minha palestra era justamente qualificar os professores, ensinar os professores a ensinar capoeira para crianças, mas principalmente porque pegar as crianças ali com 3, 4 anos, 5, 6 anos e ensinar de tal forma que aquela técnica que ela aprendia, ela pudesse fazer uma transferência de aprendizado para o próximo nível. Porque acontecia muito o quê? Ensinava a criança gingava de qualquer jeito, assim. Aí ela treinava assim 2 anos, 3 anos. Aí quando ela ia para 7, 8 anos, que são as idades habilidosas da criança, que ela tem que aprender correto, ela já tem capacidade, ela já tinha automatizado um movimento errado. E ela se desmotivava e saía. Ia fazer qualquer outra coisa. Foi um país assim que tu chegou e disse, não acredito que eu tô dando palestra. Rússia e Israel. Israel, eu fui 20 vezes para Israel. A Rússia foi impressionante porque, assim, muito do esqueleto da Rússia, da estrutura da educação física da Rússia, eu utilizei para desenvolver o trabalho da Hero, que é o quê? Em função dessa coisa de exaltar o Estado, não sei o quê, eles acreditavam que em cada escola poderia ter um medalhista olímpico em potencial. Eles pensavam o quê? Poxa, eu tenho que dar uma base para aquela criança. Mas qual vai ser essa base? Logo cedo trabalhava um atletismo que trabalha a coordenação motora básica. E eu comecei a perceber que, bom, disso vai para quê? Treinamento acrobático e dança. E logo em seguida, ali com 6, 7 anos, eles colocavam todas as crianças para lutar, praticar alguma arte marcial, estimulavam, botavam para treinar alguma luta. Por quê? A criança que sabe lutar, que é tirada da zona de conforto, no tatame, numa arte marcial, que toma uma imobilização, tem que sair, leva um golpe, tem que esquivar, e cai, levanta e vai de novo. Essa criança dificilmente vai amarelar numa decisão. E como surge a ideia da Hero? Quero ter uma academia de super-heróis. A Hero, na verdade, quando eu percebi aquela mudança, quando eu dava aula na Body One, que eu comecei a criar essa aula, né, que era de psicomotricidade, no qual as crianças poderiam ir com uma roupa de super-herói. E eu comecei a chamar essa aula de Power Kids. Esse Power Kids eu tinha 40, 50 alunos e começou a girar muita criança na minha aula. Todo moleque adora super-herói, os Avengers e tal. E camiseta do Capitão América, camiseta do Super-Homem, camiseta do Lanterna Verde, do Homem-Aranha, então. E aí eu comecei a perceber, eu tinha 8 só alunos de capoeira e de Power Kids eu tinha um monte. Mudou. Eu vou ter que criar minha academia, só que assim, eu não tinha a menor noção de como empreender. E comecei a procurar parceiros e fui apanhando ao longo da vida até que depois de muito tempo... A difícil arte de empreender no Brasil ainda. E aí é aquela coisa, eu consegui achar pessoas maravilhosas que acreditaram no meu projeto, que me ajudaram muito no projeto, me ajudam muito nesse projeto. E aquela coisa assim, o que vai ter? O que eu tenho que realmente entregar?
né? E aí tem uma frase, Rê, que me acompanha desde 91, na minha primeira viagem de capoeira, que eu fui participar de uma clínica de capoeira na USP e organizada por um mestre que é maravilhoso, assim, o mestre Gladson de Oliveira Silva. Ele foi o cara que levou a capoeira para a universidade, primeiro cara. E aí eu chego e pergunto pro mestre, numa hora que ele estava num canto, assim, estava descansando, o mestre, com licença, eu queria, posso fazer uma pergunta pro senhor? E ele, claro, meu filho, pode fazer e tal. Eu gostaria muito de dar aula de capoeira. E o senhor tem algum conselho para me dar? E ele me olhou assim, eu tenho 2. Senta aí. Eu sentei no chão, assim, fiquei olhando para cima, fiquei olhando para ele. E ele assim, com o dedo na minha cara, assim, ele... Primeiro, jamais esqueça isso. Pai e mãe de aluno seu é muito seu amigo enquanto não acontece nada com o filho. Tenha noção da responsabilidade que você tem para trabalhar com uma alma, ele não falou nem corpo, com a alma de uma criança que vai ser impactada pro resto da vida pela convivência que ela vai ter contigo. E eu ouvi aquilo assim, sabe, tipo, Tocou. muito, muito, sabe, aquela coisa tipo, putz, será que eu realmente vou ser capaz de... E ele, procure se espiritualizar, porque, isso é uma coisa que é muito forte para mim. Essas crianças que chegarem até você, ela tem que sair melhor a cada aula. Se tu pega uma criança, tu ensina ela a dar mortal, a chutar, a fazer malabarismo, acrobacia da queda, daqui a pouco ela chega até você falando nós vai, nós volta. Depois de 10 anos ela vira um super campeão falando nós vai, nós volta. O que você acrescentou? E ele assim, tipo, eu estou te dando um exemplo chulo, mas o que você acrescentou na vida dessa criança que ela vai levar pro resto da vida, a ponto de um dia ela tá sentada com o neto no colo e falar que eu fui aluno do Montanha. E isso foi tão forte para mim, E isso vem sendo presente ao longo da minha vida dando aula, porque eu pego crianças que têm inúmeras dificuldades, que chegam com diversos problemas aqui. Aqui na Hero, então, eu peguei depois da pandemia. Eu imagino. Foi assim, ó, que depois da pandemia a Hero tomou um viés terapêutico muito forte. Mas Crianças que estavam né? sinalizando, Deus que me perdoe, suicídio, que estavam de uma menina que era tipo, cheia de vida com a pandemia, ela entrou numa depressão horrível e ela, tipo, a mãe entrou no grupo da escola para pedir ajuda para um psiquiatra e tal, e um amigo meu tinha postado no grupo um videozinho da Hero. Levei meu filho aqui, não sei o que, abriu agora mesmo na pandemia, eles abriram e ela trouxe. A menina entra aqui, ela bota o pé, ela olha assim para a estrutura da Hero e ela viu na hora uma outra guriazinha descendo a tirolesa e ela assim, mãe, eu quero morar aqui dentro. E aí essa mãe, ela, tipo assim, o amor, a gratidão que ela ficou pela Hero, porque ela falou, Montanha, minha filha me acorda para vir para cá, ela quer vir todos os dias. Isso não tem preço para uma mãe. Isso não tem preço. Né? Não tem preço para ti, mas não tem preço para uma mãe também. Tem. A gente vê algo que está fazendo bem para o teu filho num momento de dificuldade. E esses desafios que a gente vai propondo e instigando que a criança se supere, ela cria um vínculo muito forte, primeiro porque ela se motiva. E é um sistema progressivo, porque a gente vai aumentando o grau de dificuldade conforme o desempenho dela. E na mesma turma a gente vai ter aquele aluno que tem mais dificuldade, aquele que já é um espoleta e tal, e consegue fazer com que os dois fiquem amarradões na aula. E se respeitem. E principalmente porque a gente fala o quê? A Hero, ela é composta por esse sistema de treinamento e por uma filosofia. Conta a filosofia. Que é a base essa do Bushido, que é o código de honra dos samurais. Que tem na entrada. Que tem na entrada, que entra ali, assim, ó, tipo, esses valores. Tipo, primeiro, valorização da família, que é aquela coisa da criança realmente ter nos seus pais os seus verdadeiros super-heróis, que é quem realmente vai estar do lado da criança, nos piores momentos, a gente sempre enaltece isso. Tipo, já deu um beijo no teu pai e na tua mãe, já agradeceu, ou já agradeceu tudo que tá fazendo, e aquela coisa, a criança pega, chega em casa e o pai, não acredito, meu filho chegou, me deu um abraço, me deu um beijo e tal. Honra. A gente aborda muito a questão da honra, que a criança realmente saber qual é a distinção entre o bem e o mal,
Tipo, a gente tem as opções, tem o livre-arbítrio, mas tipo, as consequências de tu ser uma pessoa que toma atitudes erradas, que não tem controle, e uma criança positiva que quer fazer o bem, quer ser um ser humano bom, que vai fazer um mundo melhor pelas suas atitudes. E aí fala da questão da coragem, que a coragem é a virtude que garante todas as outras, e aquela coisa, o corajoso não é o que tem medo, porque o cara que não tem medo é insano, é maluco. Então, o corajoso é aquele que mesmo diante do medo, ele toma uma atitude. E isso é uma das principais lições das artes marciais. Porque aquilo que a gente tá falando, tu vai perder. Só que assim, ó, se tu enxergar aquela derrota como aprendizado, valeu muito mais, sabe? Valeu muito mais às vezes do que a vitória. Tu vai te puxar mais, tu vai procurar evoluir, tu vai, sabe? Então esse caminho que a gente vê é uma das coisas que a gente trabalha muito, o quê? O companheirismo. Porque aquela coisa, tá, tudo bem, eu tenho um caminho, um ponto de partida, mas o que mais importa nisso? O que mais importa é quem tá do teu lado, é quem te acompanha, quem tá do teu lado, sabe? Que tu tem que valorizar. O teu amigo tem que tratar com respeito, com benevolência. Chegar lá em cima acompanhado é muito melhor, né? Do que chegar sozinho. E saber que quando alguém ganha, tu também pode ganhar, não quer dizer que tu perdeu, né? Saber valorizar a vitória do amigo, do Hoje teve um menino, tava muito tímido para chegar aqui na Hero e tal. E aí, do nada, sai um outro, e ele foi lá e ele viu que o menino tava todo tímido. E ele chegou do lado, não precisa ter medo, eu tô contigo, tá? Que aí eu te mostro lá. Tu vai adorar, é bem legal. E ele tava com muito medo, assim. Mas a atitude dele, com 8 anos, de chegar no outro e ter essa coisa, esses valores que a gente tem, principalmente de companheirismo, no qual as crianças chegam aqui e elas são acolhidas pelo grupo. Então, muitas vezes, tem crianças que têm problema de bullying, sofrem bullying na escola e tal, e a escola é um saco para ela. Mas aqui ela tem um porto seguro, porque ela sabe que ela vai chegar num lugar. E aqui ela também está se preparando para poder enfrentar o bullying na escola, porque nem sempre a gente consegue combater. A gente faz muito trabalho de combate ao bullying, né? Existe muito isso. O principal é tu falar. Mas tem que falar e tem que ensinar a pessoa a não entrar, né, naquele ciclo vicioso. E teve um episódio, há pouco tempo atrás, um menino que tinha medo de descer a tirolesa, que era filho de um irmãozão meu, colega de faculdade. E eu me emociono muito até hoje quando eu vejo esse vídeo, porque eu fiquei 3 meses para conseguir convencer o menino a confiar em mim, a descer e tal. Veio depois um amigão meu, ele veio me perguntar, cara, da onde que tu tira essa força, que tu... E eu falei, é que eu me importo, cara. É que eu me importo. Tipo, aquela questão da empatia, de tu te imaginá-lo no lugar da pessoa, de tipo, tu ver um pai que vê que o filho tem muita dificuldade, vê que aquela dificuldade realmente vai atrapalhar aquele menino na vida dele, se ele não superar. E o fato de eu me importar, de eu realmente querer mudar a vida das crianças, antes eu tinha aquela vaidade, eu quero que os meus alunos sejam os mais técnicos, eu quero que os meus alunos cheguem em qualquer roda de capoeira no mundo, saibam que é meu aluno. Eu tinha essa vaidade e eu não sabia, eu não tinha consciência ainda da importância que aquela minha exigência para fazer com que eles se tornassem os melhores, ia acontecer, ia fazer na vida deles. Só que eu comecei a perceber que eu tinha que ter outras ferramentas porque a geração tinha mudado. Então, assim, de pegar as crianças com muita dificuldade, com muito medo, com muitos medos, que foi potencializado com a pandemia ainda, e pegar essas crianças, realmente fazer com que elas acreditassem nelas, sabe? Acreditassem em mim. Tipo, olha, eu nunca vou deixar acontecer nada de ruim contigo. Vem comigo que vai dar tudo certo. E aquela criança consegue fazer. Ela te olha assim, eu acho que, então eu vou contar. Eu acho que é como eu olho pra ti, sabe por quê? Porque isso é uma coisa nata tua. Eu, com 40 anos, tinha engordado muito e tava com a minha autoestima, claro, mulher, né? Chegando perto dos 40, a gente acaba mexendo um pouco com a gente, é difícil, cada uma mexe de uma maneira. E tu me ensinou que eu podia ter 40 anos, mas que eu podia ser saudável, que eu tinha que cuidar do meu corpo e que eu estava feia, gordinha, porque a minha saúde não estava bem cuidada, né? E tu conseguiu me ajudar a recuperar a minha autoestima. Então, eu vou dizer uma coisa, tu não ajuda só criança, tu ajuda pessoas e tu é o máximo. Tu que é o máximo.
E, ó, queria poder te entrevistar todos os dias, passar a noite inteira aqui. Querido. E precisamos encontrar muitas pessoas que ajudem a mandar a Hero para vários lugares, não só do estado, mas do Brasil. Eu acredito porque esse teu muito. projeto é fantástico. Então, ó, continua Acredito mudando muito a vida das pessoas. Obrigada.